restrita. Área restrita. Restrita, Tá. extremamente restrita. Tá. Eu já destranquei, na verdade, são 4 fechaduras para a gente chegar até o recinto dele. No cadeado dos animais peçonhentos, nós temos uma etiqueta. Tá. Caso um dos funcionários tenha sido mordido, ele arranca essa etiqueta. Então, aqui tem exatamente as informações, quando há necessidade de soro ou não, ou tratamento sintomático. E nós temos todo um sistema de segurança onde você aperta o alarme e o sensor lá em cima vai dizer, foi no corredor tal, então a gente sabe que é um desses animais. É todo um protocolo de segurança que nós temos aqui. Vendo que ele toma muito cuidado em pegar o bicho, tá? Até porque eu vou contar um segredo. Ele já foi mordido. Esse monstro, esse lagarto, Eloderma, gênero Eloderma, essa espécie aqui é o Suspectum. Bom, a primeira coisa que répteis adoram é isso aqui, olha. Que calorzinho gostoso que está aqui. Não existem nas extremidades do nosso planeta, Ártico e Antártico, o resto eles ocupam todos esses espaços. E hoje nós vamos conhecer uma espécie que incrível, que é o monstro de Gila. Você não adianta procurar o Marcos aqui e falar, Marcos, o Richard fez eu quero colocar um monstro de Gila na mão. Não, infelizmente tem outros animais que você pode até ter toque, mas são animais menos perigosos. Pode chegar a uns 60 centímetros, é um lagarto compacto. Você tá vendo que ele toma muito cuidado em pegar o bicho, tá? E ele vai contar a experiência da... Não é picada, uma mordida que ele levou, porque o sistema... Vou ter que pegar um gancho. Ah, não se preocupa, fica tranquilo. Meu, é um bicho peçonhento. Bicho peçonhento e bicho venenoso. O que é uma coisa, o que é outra? O venenoso, ele não consegue inocular a peçonha. O peçonhento consegue. Ambos têm peçonhas, o veneno. Só que um consegue inocular, outro não. O venenoso não consegue e o peçonhento consegue, porque ele tem estruturas para isso. Escorpião é peçonhento, aranha é peçonhenta. Uma serpente, uma jararaca é peçonhenta. E o monstro de Gila é peçonhento. Mas é um bicho aparentemente tranquilo, como vocês podem ver, né? Ele é um bicho tranquilo. Só que, enfim, ele vai morder por quê? Ele vai morder para se defender ou no momento em que ele vai predar, eventualmente, uma presa. Mas esse bicho é bem tranquilo. Eloderma suspectum. Existem 2 espécies, essa é a suspectum, existe o horrendum também, outra espécie que é da mesma região ali do norte do México, os desertos ali de Sonora, ali no sudoeste americano. Esses caras efetivamente são lagartos peçonhentos. Só que, ao contrário das serpentes, que possuem as presas inoculadoras na mandíbula superior, esse cara aqui possui suas presas inoculadoras na mandíbula inferior. E não é exatamente aquele dente que a gente conhece das serpentes. Apesar que tem diversas dentições de serpentes, né? Sim. Mas ele tem uns dentes sulcados que ficam embaixo e que cada dente tem sua própria glândula, não é isso? Cada dente é sulcado como se fosse uma serpente opstóglifa. E conforme ele morde, a gengiva abaixa, o dente sobe, pressiona a glândula e cada uma dessas glândulas inocula o veneno. Ele tem cerca de 8 a 11 dentes inoculadores, ou seja, de 8 a 11 glândulas em cada lado da boca. Isso quer dizer que ele não pode fazer como por exemplo, uma serpente tem ainda a escolha de fazer uma mordida seca. Esse cara aqui não. Se ele morder, mecanicamente vai pressionar a glândula. Existem casos onde ele permanece mordendo por mais de 3 horas. Eu e a Carla, minha esposa, estávamos em Niquelândia, que é um cerrado muito parecido com o cerrado de Mojave, né? E ele me mordeu. Ele ficou menos de 3 segundos preso na minha mão. Eu rapidamente o arranquei, inclusive um dente ficou preso. Aí fui para o hospital, permaneci horas ali no hospital, a dor é muito intensa. Você não morre de uma... Ou depende do tempo de exposição que você está ali, da quantidade de toxina? Não, eu acho que se ele morder por 1 ou 2 minutos, a dor deve ser intensa. Deve ser doeu bastante? Muito, demais. Demais. Tanto é que o meu eletrocardiograma deu alterado. E os médicos acreditavam que foi exatamente por causa da dor. Não existem casos de morte com o envenenamento dele, a não ser pessoas alérgicas. Aí os médicos descobriram que a ação desse veneno, ele causa uma inflamação no pâncreas. E aí descobriram que essa inflamação causa aumento da produção de insulina. Tanto é que há cerca de uns 10 anos atrás, eles isolaram a proteína do veneno, fizeram ela agora artificial e ela hoje é utilizada para um medicamento, inclusive aprovado pela Anvisa, chamado de exenatida, para quem tem diabetes do tipo 2. Ou seja, o veneno de um réptil, mais uma vez. Novamente, né? Mais uma vez. Nós temos já tem cascavel, já tem jararacas, né? A jararaca agora até para Covid, que fez um experimento. Mesmo? Exatamente. Então, é mais uma vez um animal tido como
um vilão da natureza servindo para salvar vidas. Né? Por que suspecto? Porque quando ele foi descoberto, sabia-se que ele era venenoso, porque doía. Os médicos começavam a dissecar a parte de cima, procurando a glândula de veneno, e não achavam. Então era uma coisa suspeita. Daí, suspecto. E por que heloderma? Essas bolinhas são bolinhas ósseas, chamadas de osteoderma, né? Que é pra... Daqui a pouco eu conto a história do osteoderma aqui, que é fantástico. Mas o osteoderma faz com que no México ele seja chamado de lagarto de contas, porque parece aquelas bolsas feitas de miçanga. Então, heloderma significa pele com verruga. E para que serve o osteoderma dele? Cara, é uma coisa fascinante. Esse bicho, ele fica às vezes 4, 5 meses dentro de um buraco apertado. Então, você imagina, é um réptil, ele precisa de queratina no corpo para impedir a transpiração. Então, se a pele dele fossiliza e ele entrasse nesses buracos apertados, o que ia acontecer? Ia romper a queratina, ele ia transpirar. Então, evolutivamente, a escama ficou abaloada. Se ele gastar, ele vai gastar só o topo. Vai perder muito pouca queratina, perde pouco mesmo. Vamos dar uma olhada nesse cara, no seu ambiente natural. Que bicho maravilhoso que é. Que lindo, cara. Que lindo, que lindo. Esse cara, ele vai buscar durante o dia ovos, ele vai buscar aves, pequenos roedores. E ele consegue ingerir uma grande quantidade de alimento de uma vez só. Quando ele mastiga, ele aperta com essas mandíbulas extremamente fortes, ele morde, libera a toxina. Como é a vida desse cara aqui no zoológico? Bom, uma coisa importante, esse daqui foi o primeiro monstro de Gila importado legalmente no Brasil. Ele tem 26 anos. Esse animal aqui no projeto, ele fica num recinto que é super até dimensionado para ele, a uma temperatura média de 42 graus lá dentro. Ele tem 3 tipos de fontes, ele tem uma fonte de calor, ele tem uma fonte de iluminação UVB para a síntese de cálcio, né, de vitamina D3 para sintetizar o cálcio, e tem uma lâmpada de luz do dia. E ele tem uma outra particularidade, nesse recinto ele tem uma piscina de água, só que nós tivemos que esvaziar essa piscina. Quando você coloca um animal como esse em um recinto com água, ele entra na água e não sai. Aí as pessoas falam, poxa, mas se está frio, por que ele vai para a água se ele vive no deserto? Porque qual é a informação que ele tem? Eu não tenho água disponível na natureza. Quando eu encontro, eu vou ficar dentro dela. Então por isso que nós nunca colocamos um volume de água grande. Senão ele não vai sair da água. Ele pode passar frio num canto sem ir para o aquecedor. E você sabe que o animal está saudável pela cauda. É uma das espécies que tem a reserva de gordura na cauda. Então é um animal que está super bem alimentado.